Olá! Sabe aquela cena? Depois de pesquisar por semanas, a gente dá aquele clique final em comprar. Aquele produto tão desejado finalmente a caminho. Um ato que parece simples, quase automático. Mas assim, por trás desse clique, tem uma revolução silenciosa acontecendo. A nova reforma tributária do Brasil está tentando responder a uma série de perguntas que antes eram um verdadeiro labirinto fiscal. Hoje, a gente vai seguir o rastro do imposto que essa compra gera. A ideia é desvendar 4 pilares dos novos IBS e CBS. Para onde vai o dinheiro, sobre qual valor ele é calculado, qual a porcentagem e, no fim das contas, quem paga. Exatamente. E seguir esse rastro é fundamental porque a gente está falando de uma mudança total de lógica. O Brasil está abandonando um sistema de décadas, né, baseado na tributação na origem, que gerou aquela famosa guerra fiscal. Caótica. E agora a gente vai para um modelo focado no destino, no consumo. Isso por si só já vai, assim, redesenhar o mapa da arrecadação no país. É uma mudança tectônica. Certo. Então vamos começar pelo primeiro grande desafio dessa jornada. Se o imposto agora vai para o destino, como a gente define, sem margem de erro, que destino é esse? Onde exatamente a operação aconteceu para o fisco? A ideia de tributar no destino parece simples, né? Na teoria, o dinheiro vai para onde o produto é consumido. Mas a prática pode criar umas situações, assim, bem curiosas. Vamos pegar um exemplo clássico. Uma pessoa que mora em Belo Horizonte compra online uma TV de uma loja de São Paulo, mas pede para entregar na casa de praia dela, em Florianópolis. Para qual dessas 3 cidades vai o IBS? Aquele imposto dividido entre estado e município. Nesse caso, a regra é clara. O imposto vai para o destino final da mercadoria, ou seja, Florianópolis. O que define o local da operação é onde o bem vai ser de fato usufruído. Para a CBS, que é federal, essa geografia importa um pouco menos, né? A arrecadação é toda da União. Mas para o IBS, nossa, essa definição é o coração do sistema. É o que determina que o estado Santa Catarina e o município Florianópolis vão ficar com a receita. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante. E se a compra for de algo não tão simples como uma TV? Um veículo, por exemplo. Digamos que alguém de Goiânia, sabendo que a alíquota do IBS em Salvador pode ser menor, compra um carro em São Paulo e pede para entregar na Bahia. Essa pessoa está tentando fazer um planejamento tributário, né? É uma ótima pergunta, porque toca num ponto que a lei precisou se antecipar. Seria uma tentativa inteligente, mas não vai funcionar. Ah! Para bens específicos como veículos, automotores aquáticos e aéreos, a regra é uma exceção. A tributação não acontece no local da entrega. E sim. E sim no domicílio principal de quem compra. No seu exemplo, o imposto iria para Goiás e para o município de Goiânia, não importa onde o carro foi entregue. A ideia é fechar a porta para esse tipo de manobra. Mas isso não cria outro problema? O que define domicílio principal? Se a pessoa tem mais de uma casa, uma em Goiânia e outra em Brasília, como é que o fisco decide qual é a principal? Isso não abre margem para briga na justiça? Abre. E a lei tenta minimizar isso criando uma hierarquia de critérios, uma espécie de cascata para resolver a dúvida. E o fascinante é o nível de detalhe. Para uma pessoa física com cadastro ok, é o endereço de habitação permanente. Para uma empresa, é o estabelecimento que recebeu o bem. O desafio mesmo é para quem não tem um cadastro fiscal claro. E como funciona para essa pessoa sem cadastro? Nesse cenário, a responsabilidade cai toda no vendedor. Ele precisa coletar e combinar pelo menos 2 informações que não entrem em conflito. E a lista é bem moderna. O endereço que o cliente declarou, o endereço do meio de pagamento, tipo do cartão de crédito, Uau! em informações comerciais e até o endereço IP do dispositivo usado na compra. Se mesmo com tudo isso ainda tiver conflito, a palavra final é a do cliente. O endereço que ele declarou é o que vale. O que me parece complexo nessa cascata é o desafio na prática. Um vendedor pequeno, que opera num marketplace, agora vai precisar de um sistema para verificar IP, cruzar com dado de cartão, tudo isso só para emitir uma nota fiscal. Isso não pode acabar virando uma barreira e prejudicando os menores? É um ponto de atenção, sem dúvida. A expectativa é que as próprias plataformas digitais, os sistemas de emissão de nota, sabe,
que eles incorporem essas validações de forma automática. Mas sim, é um aumento de complexidade na ponta, é um custo de conformidade que não existia antes, é o preço que se paga pela precisão do modelo de destino. E essa lógica se espalha. Por exemplo, imóveis. Se eu compro um apartamento em Recife, não importa onde eu moro, o imposto fica em Recife, certo? Exato. Para bens imóveis, a regra é a mais intuitiva de todas. A tributação é sempre onde o imóvel está localizado. E tem um detalhe curioso. Se uma fazenda, por exemplo, ocupa a área de mais de um município, o IBS vai para aquele que tiver a maior parte da área. E para bens que não são físicos, tipo um software ou um serviço de streaming. Para bens imateriais, a lógica muda de novo. Se a operação for paga, a tributação é no domicílio de quem adquire. Se for uma doação de um ativo digital, algo assim, o imposto vai para quem recebe. Já para serviços com presença física, um procedimento estético, o conserto de um carro, o imposto é devido onde o serviço é prestado. Faz sentido. E a mesma coisa para um show. O tributo fica na cidade onde ele acontece. A lógica parece se aplicar também a coisas em movimento, como transportes. Se pega um voo de Porto Alegre para Manaus, para onde vai o imposto? No transporte de passageiros, a regra é o local de início da viagem. Então o IBS iria para o Rio Grande do Sul e para o Porto Alegre. Já no transporte de cargas, o que importa é o ponto final. O imposto é devido no local de entrega. Ah, interessante. E tem uma curiosidade sobre pedágios. A arrecadação do IBS ali é dividida proporcionalmente entre todos os municípios e estados por onde aquele trecho da rodovia passa. Certo. Resolver o onde é o primeiro passo, e já vimos que é complexo. Mas isso leva a gente para a próxima questão. Uma vez que sabemos para qual cidade e estado o imposto vai, como se define o valor sobre o qual a alíquota incide? Qual é a base de cálculo? A lei tenta ser simples, definindo a base como o valor da operação. Mas, como sempre, o segredo está nos detalhes do que entra e o que sai desse valor. A regra de ouro é que a base deve refletir o preço real que o consumidor final paga, o custo econômico mesmo da transação. Então, vamos detalhar. O que está incluído nesse valor? A lista parece ser bem grande. Entram acréscimos, ajustes de preço, frete e seguro, se cobrados pelo próprio fornecedor. Exatamente. E 2 pontos chamam a atenção. Primeiro, juros e multas por atraso também entram na base de cálculo. Segundo, descontos que são dados sob alguma condição. Por exemplo, um desconto por atingir uma meta de compras no fim do ano. Esse desconto não abate a base. A lógica é que, se o desconto depende de um evento futuro, o valor original é o que vale para o imposto no momento da venda. Espera um pouco. Incluir juros e multas por atraso na base soa estranho. Na prática, a gente está tributando uma penalidade financeira. Qual a lógica disso? Não é meio punitivo? É um ponto polêmico. A justificativa técnica é que os juros e multas são vistos como acréscimos financeiros que integram o valor final pago, sabe? Fazem parte do preço total da operação, mesmo que pagos depois. Mas sim, existe um debate se isso não descaracteriza um pouco a natureza do imposto, que é sobre o consumo, e passa a tributar também uma receita financeira do vendedor. Entendi. E do outro lado, o que fica de fora dessa conta? Essa parte parece ser uma das grandes vitórias da reforma. Sem dúvida, a exclusão mais comemorada é a do próprio IBS e da CBS da sua própria base. Isso finalmente acaba com o famoso cálculo por dentro, o imposto sobre imposto, que deixava nosso sistema tão opaco. Graças a Deus. E além deles, o IPI e os tributos antigos que ainda estiverem na transição, como o ICMS, ISS, PIS/COFINS, também saem da base. E aqueles descontos mais comuns do dia a dia? Esses ficam de fora. Os descontos que a gente chama de incondicionais. Aquele desconto dado no ato da compra sem condição e que vem destacado na nota fiscal, esse sim é abatido da base. Da mesma forma, meros reembolsos de despesas também não são tributados, para não onerar uma simples intermediação, né? A reforma também parece se preocupar com transações onde o valor não é óbvio. Uma troca de mercadoria sem dinheiro envolvido, ou uma venda entre empresas do mesmo grupo que poderiam combinar um preço artificialmente baixo. Como a lei lida com isso? Nesses casos, de valor não transparente, a lei aciona uma trava de segurança. A base de cálculo deixa de ser o valor combinado e passa a ser o valor de mercado daquele bem ou serviço. Ou seja, o preço que seria praticado numa transação normal, entre empresas independentes.
É um mecanismo para evitar planejamento abusivo. Perfeito, já temos o local e o valor. Falta a terceira peça, a alíquota. Qual a porcentagem que incide sobre essa base? O sistema antigo era uma selva de alíquotas. Essa é talvez a mudança mais radical em termos de simplificação. A nova regra é ter uma alíquota padrão única. Cada ente, a União, cada estado, cada município terá a sua própria alíquota padrão. E essa alíquota vai valer para quase tudo. As exceções com alíquotas reduzidas são poucas e têm que estar na Constituição. Então, para saber a carga total de uma compra, eu só preciso somar as alíquotas. Vamos voltar para o nosso exemplo da venda para Curitiba. Exatamente. A alíquota final que o consumidor vai pagar é a soma das partes. Vai ser a alíquota da CBS, da União, mais a alíquota do IBS do Estado, o Paraná, e a alíquota do IBS do município, Curitiba. O vendedor aplica essa alíquota única consolidada. Simples assim. Mas como os estados e municípios vão definir suas alíquotas? Não tem o risco de alguns colocarem alíquotas altíssimas e outros muito baixas, recriando uma competição fiscal? O que é a tal da alíquota de referência? A alíquota de referência é um conceito-chave para manter o equilíbrio. Ela vai ser calculada todo ano pelo Tribunal de Contas da União e fixada pelo Senado. Ela não é obrigatória, mas é um parâmetro. Ela representa a soma de alíquotas de IBS e CBS para manter a arrecadação do país no mesmo nível, sem aumentar a carga tributária global. Ah, entendi. Os estados e municípios usam essa referência como um guia para calibrar as suas. Se um estado quiser fixar uma alíquota muito abaixo, ele sabe que está abrindo mão de receita. Se for muito acima, pode ter pressão política, econômica. Entendi. É mais um norte do que uma imposição. E isso nos leva ao último pilar. Definimos onde, sobre o que e quanto. Falta saber quem tem a obrigação de calcular e recolher esse imposto. Quem é o sujeito passivo? Aqui a lei faz uma distinção importante entre duas figuras, o contribuinte e o responsável tributário. Contribuinte é a figura principal, quem pratica o fato gerador, ou seja, quem vende o produto. Mas em certas situações, a lei pode atribuir a um terceiro o dever de recolher o tributo. Esse terceiro é o responsável. E quem a lei considera como contribuinte? A definição parece ser bem ampla. É extremamente ampla. É contribuinte qualquer pessoa física ou jurídica que realize operações com bens ou serviços de forma habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica. Importadores também são contribuintes. Não importa se a importação é para revenda ou para uso próprio. A ideia é capturar todo o espectro da atividade econômica. Mas também existem exclusões, né? A lei não quer onerar todo mundo. Correto. A lei define quem não é contribuinte, a não ser que a pessoa queira ser, para poder usar os créditos. Os principais exemplos são os condomínios residenciais, os produtores rurais com faturamento anual abaixo de 3,6 milhões e a nova figura do nanoempreendedor, com faturamento de até 81 mil. O objetivo é claro, simplificar a vida dos menores. E agora a gente chega na parte talvez mais adaptada ao século XXI, a figura do responsável tributário, principalmente para as plataformas digitais. Como os marketplaces entram nisso? Esse é um dos pontos mais estratégicos e modernos da lei. As plataformas digitais, os marketplaces, passam a ser responsáveis tributárias em duas situações gigantescas. A primeira é quando elas intermediam a venda de um fornecedor do exterior para um consumidor no Brasil. O que na prática quer dizer que a plataforma, e não o vendedor chinês ou americano, vai ter que recolher o IBS e a CBS. Exatamente. E a segunda situação é quando um vendedor brasileiro que usa a plataforma, por algum motivo, não emite o documento fiscal eletrônico do jeito certo. Nessas duas hipóteses, a obrigação de recolher o imposto é transferida do vendedor para a plataforma. É uma mudança imensa porque a plataforma tem a estrutura, a tecnologia para fazer esse recolhimento de forma muito mais eficiente. E como isso funciona na prática? A plataforma paga e depois cobra do vendedor? Não, a lei prevê um mecanismo ainda mais sofisticado, o split payment. Pagamento dividido. Isso, um pagamento que já nasce dividido. No momento em que o consumidor paga, o sistema da plataforma já separa a fatia do imposto e manda para os cofres públicos. O vendedor já recebe o valor líquido.
É uma forma super engenhosa e automatizada de garantir a arrecadação e combater a sonegação no e-commerce. Então, se a gente recapitula a jornada, saímos de um sistema focado na produção, cheio de regras conflitantes, para um modelo que segue o dinheiro do consumo. Passamos pelo onde a operação ocorre, sobre o que o imposto é calculado, quanto é a alíquota e quem paga a conta. É uma tentativa de trazer simplicidade, transparência. É exatamente essa a promessa. A execução, claro, vai ser um desafio gigantesco. Envolve tecnologia, coordenação entre milhares de entes. Mas o objetivo final é esse: simplificar as regras do jogo e, principalmente, pacificar as relações fiscais no Brasil. E fica uma reflexão final a partir de tudo que a gente conversou. A lei detalha essa nova responsabilidade compartilhada entre os vendedores e as plataformas digitais. À medida que esses marketplaces se tornam cada vez mais a espinha dorsal do nosso comércio, fica uma questão no ar. Como essa nova obrigação tributária poderá transformar o próprio modelo de negócios dessas plataformas e, principalmente, a sua relação com os milhões de pequenos empreendedores que dependem delas para vender. A mudança não é só fiscal, ela tem o potencial de redesenhar todo o ecossistema do comércio digital no Brasil.